Transtornos dissociativos e mediunidade, um olhar da psiquiatria e do espiritismo. E nós lembramos que o doutor Leonardo, ele é autor de 2 livros que estão disponíveis na livraria: A Sabedoria de Sócrates e Os Últimos Dias do Sábio. O doutor Leonardo tem 30 minutos também para a sua exposição, por favor. Um abraço da terra do frevo e do forró de Luiz Gonzaga, em As Lagoas de Maceió. Naquele período histórico, um jovem médico, neurologista, começava a se questionar se de fato todas aquelas mulheres, em sua grande maioria, internadas na enfermaria da neurologia, de fato tinham uma enfermidade nos nervos, uma enfermidade com uma repercussão orgânica, anatômica, ou se havia algo por trás. Esse jovem, mais tarde, fascinado pelas suas próprias elucubrações, ouve falar dos experimentos e das experiências de Charcot. Charcot, então, utilizava a hipnose no estudo e no tratamento de condições chamadas na época de histeria. E aquele jovem, segundo Freud, a partir de estudo, a partir da observação de que nem todos os pacientes que apresentavam paralisias, de fato, tinham uma correspondência anatômica, uma lesão orgânica, mas muitas vezes eram correspondentes por um trauma psicológico, por uma dificuldade psicogênica. Vai ter com Charcot e admira-se quando observa que várias dessas pacientes histéricas, as grandes histéricas, iam na frente daqueles salões e, através da hipnose, ficavam, naquele momento, com os movimentos de retorno, conseguiam se levantar, conseguiam movimentar-se. Nasceria ali, a partir do estudo da histeria, uma nova abordagem, uma nova forma de ver a doença, uma nova forma de ver o adoecimento, a psicanálise. Mas é curioso que a histeria, ela é uma condição tão antiga que vamos ver que desde a Grécia, desde os inícios dos estudos acadêmicos ou dos estudos médicos, com uma visão um pouco mais científica, já se falava da histeria. E o nome histeria vinha justamente pelo fato de os médicos de então acreditarem que só mulheres podiam ter a doença, podiam ter o transtorno, porque só as mulheres tinham útero. Hístero vem de útero. Então, quando a mulher faz uma histerectomia, ela vai tirar o útero. E aí achava-se, de um modo um tanto quanto cavalar, digamos assim, que o útero da mulher subia para o cérebro, e isso era o que ocasionava essa manifestação histérica. Mas era a profunda ciência da época. O conhecimento foi avançando, e na atualidade os códigos diagnósticos que nós nos debruçamos vão classificar essas antigas histerias estudadas na Grécia, debruçadas por Freud, por Charcot, vão ser hoje classificadas com outros nomes, especialmente transtornos dissociativos e transtornos conversivos. Dissociativos e conversivos, às vezes, são colocados como sinônimos, porque se dizem respeito a um conjunto de manifestações, um conjunto de condições que têm sintomas, apresentações clínicas as mais diversas, mas que guardam em comum uma causa psicológica, uma causa psicogênica, geralmente um trauma psicológico, geralmente um fator estressor, que ocasiona a produção de modo inconsciente, não é o indivíduo que faz
de modo consciente, sabendo de fato, mas o seu próprio inconsciente, que em dor, tendo dificuldade em manejar aquela situação dolorosa, aquele trauma, aquelas situações diversas, produz sintomas no corpo através de conversões ou produz sintomas através de dissociações. Então, vamos ter vários tipos entre amnésia dissociativa, de hora para outra a pessoa não sabe quem é, uma fuga dissociativa, paralisias dissociativas ou paralisias também chamadas conversivas, convulsões que se assemelham em vários aspectos em convulsões epilépticas, mas que, na verdade, são convulsões psicogênicas. Então, vão ter várias manifestações que guardam em comum esse fator estressor, esse trauma psicológico, quase sempre, e a produção dos sintomas de modo inconsciente. Quando o sintoma diz mais respeito ao corpo, a paralisias, a sintomas neurológicos, nós somos levados a chamar de conversão, transtornos conversivos. Quando esses sintomas se elaboram mais no nível da intelectualidade, da consciência, nós chamamos geralmente, transtornos dissociativos. É como que o indivíduo, tendo dificuldade em lidar com essa nova situação dolorosa que se apresenta, a mente, para poder se proteger da dor, ela dissocia e produz vários sintomas. Desde que a ciência foi se apropriando desses estudos, é curioso que, ao mesmo tempo, começavam a surgir vários fenômenos na mediunidade. Desde que a ciência começou a se aprofundar mais, estava em ebulição também na Europa a codificação do espiritismo, os fenômenos mediúnicos, médiuns que psicografavam de modo mais mecânico. E, a partir daí, começou-se, desde o início, a fazer-se uma correlação entre a histeria, hoje transtornos dissociativos, e a mediunidade. Pierre Janet teve a ocasião de escrever um livro em que ele vai, de certo modo, taxar todos os médiuns como sendo, todo tipo de mediunidade, como sendo uma manifestação histérica. E essa visão dominava de tal forma os médicos, a psiquiatria do passado, que aqui no Brasil, mais ou menos 1940, 1930, por aí, começa-se a fazer uma perseguição aos espíritas. E aí se colocava com o termo de espírita e centro espírita, tanto aqueles que eram de fato espíritas, ou seja, aqueles que seguiam Allan Kardec, como aqueles que tomavam emprestado o nome espírita sem o serem de fato, ou seja, outras religiões afro-brasileiras. E fez-se um movimento de tentar fechar esses centros, porque seriam manifestações da loucura. Além disso, seriam fábricas de loucos. E é curioso que um psiquiatra, ou entre vários, mas me lembro de um, chamado Ulisses Pernambucano. E ele foi um dos que defendeu que os centros não deviam ser fechados, porque acreditava e entendia que eram manifestações culturais. Acreditava e entendia que quando essas manifestações mediúnicas eram produzidas num contexto religioso, num contexto cultural, sem gerar consequências negativas na vida do indivíduo e de modo controlado, deveriam ser entendidas e não punidas, porque fazia parte da manifestação cultural do nosso povo brasileiro. Essa noção foi ganhando forma, foi ganhando corpo, de tal modo que hoje, de fato, muito embora a psiquiatria oficial, a psiquiatria acadêmica, não, digamos assim, dê uma chancela de que, de fato, o fenômeno mediúnico exista, mesmo que um psiquiatra, sem ser espírita, um psiquiatra outro, em vendo um médium, ache que o médium, na verdade, é um histérico, é alguém que dissocia, ele não está autorizado a dar esse diagnóstico se essa histeria na cabeça dele for apenas no centro espírita, for apenas de forma cultural e não traga repercussões. Isso foi um grande avanço para podermos
verificar 2 pontos importantes que permeiam os diagnósticos. Primeiro, diagnósticos psiquiátricos. Primeiro, que temos que levar em conta o contexto cultural das manifestações. Como elas se dão, em que contexto elas ocorrem, dos sintomas. Além disso, ver a repercussão clínica de sofrimento, de dor, de angústia e de repercussão de paralisação da vida do indivíduo que tem esta sintomatologia. Então, vamos observando que desde a história há uma mescla, um interesse em ou se rotular a mediunidade como sendo transtorno dissociativo, ou, de certo modo, fazer uma certa confusão de um para com o outro. Tanto é assim que, dentro dessas manifestações dissociativas ou histéricas, pegando um termo antigo, existe lá no nosso CID, no nosso código de diagnósticos que usamos no Brasil, existe lá o F44.3. Porque uma das manifestações desse transtorno é o indivíduo aparentemente estar possuído em transe, possuído por um espírito. Então, existe lá transtorno dissociativo de transe e possessão. E se um leigo ou alguém que vá ler de forma mais superficial essa parte, sem um estudo mais aprofundado, for fazer essa leitura, vai logo pensar que a psiquiatria e a medicina, elas aceitam e dizem, já ratificam que existe a obsessão, porque existe lá transtorno dissociativo de transe e possessão. Então, a psiquiatria, segundo a visão mais superficial, aceitaria a obsessão, o que não ocorre. Quando nós estudamos psiquiatria, vamos entender que essa manifestação é classificada dentro de uma manifestação dissociativa, dentro de uma manifestação histérica. Então, quando um psiquiatra dá esse diagnóstico, inclusive um psiquiatra espírita dá esse diagnóstico F44.3, ele está querendo dizer que o indivíduo, na verdade, não está obsediado. É a própria manifestação anímica, é o próprio inconsciente de dor que está se manifestando como se ele fosse o médium, como se ele estivesse, de fato, possuído, o que não é, o que, de fato, não tem um correlato do espírito. Para que a gente possa entender, fazendo uma correlação entre o que existe no código diagnóstico e na nomenclatura espírita, é como se esse F44.3 fosse um tipo de animismo desequilibrado, uma manifestação da própria alma do indivíduo, que se manifesta porque de forma desequilibrada, de forma patológica, como se ele estivesse possuído por outras entidades, possuído por outros espíritos, num processo de transe. Então, F44.3, ora, não é um novo diagnóstico. Ele está dentro de um diagnóstico maior, chamado transtorno dissociativo. Dentre os vários, você vai ter fuga dissociativa, amnésia dissociativa, convulsões dissociativas, e entre essas, transtorno de transe, né, e possessão. Então, é importante que a gente entenda isso, para que nós, enquanto espíritas, não tenhamos uma visão, um tanto quanto ainda ingênua, de que a psiquiatria oficial, ela aceita a obsessão. Ela diz que existe, de fato, a obsessão. Quando ela vai classificar isso, ela está classificando que aquela manifestação é uma histeria. Não é o útero que está subindo na cabeça, mas é a cabeça do indivíduo que está um pouco deslocada de si mesma. Então, me lembro, por exemplo, de uma vez que dei esse diagnóstico, e eu conversava com a entidade Zé Pilinga. E o Zé Pilinga cantava para mim, cantava, mas não era o Zé Pilinga. Porque Zé Pilinga só cantava quando o indivíduo estava passando por um trauma. Quando apertava o bolso, o Zé Pilinga aparecia e manifestava-se. E depois disso, ele não manifestava nenhum outro tipo de mediunidade. E eu coloquei lá F44.3, não querendo dizer que eu achava que era uma obsessão, mas sabendo que era o próprio indivíduo que estava manifestando-se em dificuldade de manifestar sua dor, manifestando essa forma de transtorno
dissociativo. É como se fosse, portanto, um animismo desequilibrado, porque existe, na visão espírita também, o animismo construtivo, né? Quando nós, através da nossa própria potência anímica, da nossa própria potência anímica da alma, construímos, fazemos obras de arte, fazemos composições, escrevemos livros, com a nossa própria possibilidade, num estado diferente do que a vigília propriamente dita, mas é parte do nosso próprio eu, do nosso próprio íntimo. Então, para que a gente possa ter uma ideia, a gente vai trazer algumas situações, obviamente resguardando a identidade das pessoas, mas para que a gente possa entender como fazer essa diferenciação da mediunidade e da dissociação, que são coisas distintas, né? E que às vezes vão possibilitar uma manifestação em comum, lógico, sempre preservando. Me lembro de um homem que, certa feita, me ligou, consegui meu telefone e ligou assim, porque geralmente são ligações bem curiosas, viu? Ele me ligou dizendo assim: olha, você que é Leonardo Machado? Eu sou, pelo menos dizem, né? E é você que é o médico espiritual? Eu falei: olha, eu ainda estou reencarnado, por enquanto eu ainda sou um médico material, mas diga, não é porque você não é médico espiritual, não? Eu falei: não, eu sou médico. E não falei que era espírita só para ver até onde a conversa ia dar. Mas você é espírita? Sim, sou. Bem, eu sou espírita, mas não sou um médico espiritual, né? Eu ainda estou reencarnado. Não, mas é porque eu queria ver se o senhor poderia me atender. Conversa vai, conversa vem, eu vim a atender o fulano. E é curioso que às vezes as pessoas procuram a gente só para a gente poder dar a chancela de que ele, de fato, tem uma mediunidade ou algo do tipo. Ele devia procurar um centro espírita, né? Devia procurar um estudo mediúnico, devia procurar estudar a doutrina espírita, mas vem para a gente para poder ter certeza que não é doido. E é curioso alguns fatos do tipo, como alguém que uma vez veio e o pai estava todo feliz, ele foi para o senhor, doutor. Mas aí quando o paciente entrou, ele disse: doutor, só vim aqui porque eu quero que o senhor diga, eu sei que o senhor é espírita, eu quero que o senhor confirme tudo o que eu estou dizendo para o senhor, porque eu sei que o senhor vai saber. Veja que situação, né? Ele já faz um pacto para eu concordar. Só que era tudo um delírio, né? Ele estava totalmente delirante, ele tinha um diagnóstico de AIDS e não queria mais usar o remédio porque ele disse que estava curado, sentiu a cura, e o pior, foi no centro espírita e, através da incorporação, um médium, um espírito lá, deve ser um espírito diabólicos, né? Disse que ele, de fato, tinha sido curado. Então ele parou de tomar o remédio e queria que eu dissesse para os pais que, de fato, a cura foi feita, Deus curou, e é só dar agora a bênção da morte, né? Então, ele veio com essa expectativa de eu poder dizer que ele, de fato, era médium. E começou a me dizer a sua mediunidade. Tudo tinha começado há mais ou menos 10 anos. Não, doutor, até então, ele já tinha, na ocasião, uns 55 anos, então os fenômenos haviam começado com 45 anos. Não, é porque tudo começou há 10 anos, e aí começou a vir muito forte essa mediunidade. Eu acho que eu sempre fui médium, né? Mas agora está demais. E como é que é essa mediunidade? Eu vejo direto, eu escuto direto, eu consigo ler o pensamento do outro, consigo fazer também uma telepatia, aí já psicografei, já psicofonizei. Então era um super médium de 10 anos para cá. E aí eu fui perguntando para não poder, porque você tem que ter muito cuidado para não ferir o milindre, para poder não quebrar um pouco a relação terapêutica e a gente não conseguir chegar no diagnóstico adequado. Aconteceu alguma coisa de lá para cá? Não, está tudo bem. E por que você veio para mim? Não, porque eu estou me sentindo mal e tal. Mas com essas manifestações... Não é com as manifestações. Mas lá para frente são com as manifestações, sim. Porque agora está acontecendo em casa, está acontecendo no trabalho, em todo o tempo. E esses espíritos não me deixam. E eu já fiz tratamento, tudo mais. Estou agora fazendo um curso, porque existem esses cursos, né? Estou fazendo um curso de medicina da alma. E estou aprendendo a fazer cirurgia espiritual nos outros, e ela começou a me explicar, e eu não sabia o que era. Até hoje eu não consegui entender. Mas o fato é que há 10 anos ele havia se separado. A mulher havia deixado ele, e por uma traição. Ela tinha conhecido a nova alma gêmea dela,
e essa alma gêmea antiga já não era mais gêmea. E aí ela trocou de alma gêmea e foi viver a vida dela. E depois da separação, 15 dias depois, um mês depois, como ele não conseguia lidar com essa falência da sua masculinidade, como ele não podia lidar com esse trauma, a própria consciência, ou próprio inconsciente, manifestou-se agora como sendo um supermédium. Já que eu não sou um super-homem, eu sou um supermédium. E aí era, na verdade, um transtorno dissociativo, nada de mediunidade. E aí eu fui protelando, mas doutor, o que é que eu tenho? Vamos ver, toma esse medicamento, vamos fazer uma psicoterapia, e vamos, mas o que é que eu tenho? Ele queria porque queria o diagnóstico. Aí lá pelas tantas, terceira consulta, eu falei, nunca mais voltou. Porque ele queria apenas uma chancela de que, de fato, tinha a mediunidade. Mas outro fato me chamou a atenção. Eu estava atendendo no pronto-socorro e uma senhora, 80 anos, ela entra no consultório do pronto-socorro e me fala assim, doutor, eu vim aqui só para o senhor prescrever meu remédio. E eu falei, mas que remédio é esse? Não é tal remédio, é lá o remédio da receita azul. E eu perguntei, mas por que a senhora toma esse remédio? Não, doutor, é porque eu sou doida. Veja bem, ninguém chega assim abrindo o jogo, né? Ninguém abre o jogo, o que é? Até a gente, psiquiatra, não diz que tem problema, né? Então ninguém abre assim dizendo que é doido. Eu falei, mas me diga como é que é essa loucura da senhora, porque é tanta loucura no mundo, vamos ver qual é a sua. Porque talvez não seja, porque esse remédio que a senhora toma não é para loucura, esse termo até não existe mais, já mudou o nome e tudo mais. Então, ela me começou a contar a história dela. E quando começou a contar, ela me disse, eu tomo esse remédio há 60 anos. É muito tempo, né? E ela não tomava com acompanhamento médico, ela conseguia uma receita aqui, sempre no pronto-socorro, né? Sempre no pronto-socorro, conseguia no contrabando que existe, né? Existem muitas coisas estranhas por aí. E aí ela começou a me narrar, mas me conte como é que foi. E quando começou a me narrar, as lágrimas desciam. Doutor, quando eu tinha 20 anos, eu estava quase me casando, quando, mais ou menos um mês antes, já estava quase casada, o meu noivo quis pular a cerca antes. E eu não queria, mas ele insistia, eu não queria, mas ele insistia, e eu confiava tanto nele que eu cedi. Cedi uma vez, tivemos relações sexuais, 1, 2, mas, para minha desgraça, eu fiquei grávida. E aquilo era uma morte, porque naquele tempo, doutor, se casava virgem, e a gravidez era mais ou menos planejada. Então, aquilo seria uma morte. Mas, para minha surpresa, quando eu fui comunicar ao meu futuro marido, ele ficou tão medroso, com tanto medo da repercussão, que ele decidiu me abandonar. Porque aí estava passando uma minissérie que eu estava vendo, e o rapaz disse a mesma coisa que a minissérie falou. Se eu cedi antes do casamento, eu não sou forte o suficiente para casar com ele, porque vou ceder quando eu estiver viajando, tudo mais. Então, veja o pensamento da época. E aí separou, e aí abandonou. Só que ela tinha pai. E o pai não deixou por menos. Foi atrás do vigarista, segundo a visão dele, e falou, ou você casa, ou você morre. E aí aquela negociação falou, mas meu senhor, se eu, veja que coisa, se eu me casar com a sua filha, ela vai ficar buchuda no casamento. E vai ser uma vergonha para mim, para o senhor, para todo mundo. Mas eu também não quero morrer. Eu também não quero que sua honra fique suja. Então vamos fazer o seguinte, vamos matar essa criança. Vamos fazer o abortamento. E foi a solução perfeita na visão deles. A mulher não queria, mas era uma chantagem daqui, uma chantagem dali, ela também queria permanecer com a sua honra ilibada, e ela cedeu. Eu cedi, doutor, mas eu não queria. 2 dias depois, ela entra num surto histérico, fica internada no hospital psiquiátrico por 2 meses, quando começa a tomar o remédio, e sai do hospital e fica tomando o remédio até hoje. E então ela me disse, eu constituí família novamente, me casei,
tive filhos, mas eu nunca consegui ser feliz. Aquele meu bebê que eu matei sempre ficou martelando na minha cabeça. Eu nunca consegui voltar àquele vazio. E agora eu estou feliz, doutor. E quando ela começou a dizer isso, a colega dela que estava do lado, calada até então, começou a me explicar porque ela começou a movimentar a barriga. Fazia como se fosse um bebê chutando, mas um bebê de MMA, porque era um chute tão forte que ela mexia para cá, mexia para lá. Era um chute estranho. E a colega me disse, mas doutor, ela está grávida. Eu falei, mas com 86 anos? Ela é, mas ela não está no climatério, já está no climatério, já não menstrua mais, mas ela acha que está grávida. E a gente já fez ultrassonografia, beta-HCG, já fez tudo normal. Mas, doutor, é meu filho que voltou. E fazia mais uma vez, um quadro dissociativo, um quadro histérico, ligado a essa dor 60 anos depois, que não conseguia ser muito bem manejada, que não conseguia ser muito bem trabalhada. Aquela outra senhora estava dentro do consultório, e às vezes acontece isso no consultório de espírita, né? Ela começou a baixar uma entidade e começou a gritar, começou a falar muito alto, como se fosse um espírito, mas era uma manifestação muito estereotipada, que não trazia nenhum dado. E eu logo percebi, porque já nasci na família espírita, já estou acostumado a ver médiuns, de fato, em fenômenos mediúnicos, e percebi que não era. Era ela própria. E aí eu me levantei da cadeira e comecei a induzi-la, fazendo um pouco da hipnose, mas de forma mais sutil, né? Fazendo uma indução. E ela começou a se acalmar. O espírito começou a desincorporar, digamos assim. E o marido ficou comigo, mas doutor, o que é que o senhor está fazendo? Pensou que o médico era bruxo também. E eu falei, não, olha, fiquem com calma, fiquem em silêncio. Daqui a pouco ela passou a manifestação, conversamos um pouco com ela, e depois ela saiu, o marido perguntava, e aí, doutor, é mediunidade? Eu não, é realmente um transtorno dissociativo. O senhor acha que eu fiz alguma coisa? O senhor viu eu levantando a mão, dando um passo, que eu não levantei mão, não dei passo, só falei. O senhor acha que eu fiz alguma coisa? Não. Eu digo logo, não tem nenhum espírito aqui benfeitor, não tem doutor Bezerra de Menezes, não tem ninguém aqui que me ajudou para poder tirar a fantasia dele. Isso é ela própria. Mais uma vez, 20 anos atrás, havia passado num processo de falência na empresa 2 vezes, porque às vezes espírita vai abrir empresa e não consegue se dar bem porque é muito caridoso. E ela vendia fiado demais. Ela queria fazer caridade com trabalho. E aí o pessoal fazia fiado, que ela teve que pagar a fiança dos outros, né? Teve que pagar a dívida dos outros. Aí não conseguiu. Abriu a segunda empresa, e era um cabeleireiro. Mas aí ela ficava tanto tempo com a cliente que parecia um salão de psicologia também. Você fazia o cabelo e saía com a alma limpa, porque ela fazia o atendimento fraterno. Mas aí demorava meia hora cada cliente. E aí o cliente não conseguia mais esperar, faliu de novo. Nesse processo de falência, ela, toda vez que chegava no Natal, e aí era engraçado, porque a mediunidade dela só ficava mediunidade de fato, possuída por espíritos, perto do Natal. E aí eu fui acompanhando, quando chegou no Natal eu percebi, porque ela não tinha dinheiro para comprar o que ela queria, para dar presente para todo mundo, e agora essa condição de falta de dinheiro fazia com que essa dor não conseguisse ser manejada e ela se manifestasse como sendo uma super médium. E sempre são assim, super mediunidades, até então nunca tiveram nada, e a partir de algum momento, geralmente um trauma psicológico, começam a ser polivalentes ou plurivalentes. Estudando a parte espiritual, tratava-se de uma mulher que em outras existências havia tido muito poder, e o médium que deu a comunicação dos obsessores não sabia de nada, só sabia o nome dessa obsediada, e não sabia de nada além do nome. Porque essa mulher, depois que descobriu que não era médium, porque eu lhe falei, fui falando aos poucos, dizendo a dor às vezes é muito grande, que é difícil a gente trabalhar a dor, e aí precisa manifestar outras coisas. Mas eu quero dizer para a senhora que há outras formas de se manifestar, de trabalhar essa dor, além
dessa síndrome que a senhora está enfrentando. Então, como ela não era mais médium na cabeça dela, começou então a entrar num processo depressivo grave, que começou-se a somar a uma subjugação e ela não conseguia mais sair da cama. Foi aí que nós então entramos na parte espiritual e um dos obsessores narrou a situação dela. Ela havia sido uma mulher de poder e com a sua sexualidade ela conseguia mais poder, conseguia seduzir as pessoas, e depois que seduzia, tirava todos os bens, e muitas vezes essas pessoas ficavam em calabouços, morriam de fome, desnutridas. E ela, para poder permanecer muito bela, cometia vários abortamentos. Então carregava nas costas vários abortos, vários abortamentos em outras existências, embora nessa, nada. E muitos espíritos que estavam agora obsediando, a partir dessa possibilidade da depressão, eram antigos ou filhos abortados ou homens que eram enganados. E, apesar de o útero não subir para a cabeça, a gente começa vendo, em vários casos reais, que muitos indivíduos que carregam esses transtornos dissociativos, essa antiga histeria, guardam muitas complicações com o campo sexual, com abortamentos, ou nessas existências, ou em outras existências. Obrigado.